Eu tinha 62 anos quando descobri que meu casamento era uma mentira. Não foi aos poucos, não foi com desconfiança crescente. Foi de uma vez, como um soco no estômago que tira todo o ar dos pulmões. Estava em São Paulo havia 3 dias, resolvendo questões do imóvel comercial que herdei da minha mãe. A reunião com os inquilinos terminou mais cedo que o previsto e pensei em fazer uma surpresa para o Marcelo. Nosso aniversário de casamento seria no sábado, mas eu voltaria só na sexta à noite. Decidi antecipar a viagem e chegar na quinta, comprar algo especial para o jantar, talvez usar aquele vestido azul que ele sempre elogiava. Liguei para a companhia aérea e consegui trocar meu voo. Não avisei o Marcelo. Queria ver a expressão de surpresa no rosto dele. Aquele sorriso que ele tinha quando éramos mais jovens. Eu ainda acreditava que aquele sorriso existia. Cheguei em casa por volta das 4 da tarde. O carro do Marcelo não estava na garagem, mas isso era normal. Às quintas, ele costumava ficar até mais tarde no escritório dele, organizando a papelada da semana. Deixei minha mala na sala e fui tomar um banho, trocar de roupa. Pensei em passar no supermercado, comprar os ingredientes para fazer aquela lasanha que ele gosta. Mas aí me lembrei de uma pasta que o Marcelo havia pedido dias antes, uns documentos do contador que estavam no armário do nosso quarto. Ele disse que precisava levar para o escritório, mas acabou esquecendo. Achei que seria legal aparecer lá com a pasta, aproveitar para convidá-lo para sair mais cedo, talvez tomar um vinho antes do jantar. Peguei a pasta, arrumei meu cabelo, passei um batom. Olhei no espelho e vi uma mulher de 62 anos que cuidava de si, que se mantinha ativa, que ainda se preocupava em estar bonita para o marido. Que idiota eu fui. O escritório do Marcelo ficava a uns 20 minutos de casa, numa sala comercial pequena que ele dividia com um sócio. Estacionei na frente, subi as escadas. A porta da recepção estava aberta. A secretária não estava lá. Devia ter saído mais cedo. Caminhei pelo corredor até a sala do Marcelo. A porta estava entreaberta. E foi aí que minha vida virou de cabeça para baixo. Antes de continuar essa história, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É maravilhoso saber até onde essas histórias estão chegando. Eles não me ouviram chegar. Ele estava sentado na cadeira dele, aquela cadeira de couro que eu dei de presente no aniversário dele 3 anos atrás. E no colo dele estava minha irmã. Minha irmã mais nova, Silvana, 14 anos mais nova que eu, se beijando com meu marido. Eu fiquei paralisada na porta. Não conseguia processar o que estava vendo. A pasta caiu da minha mão e bateu no chão com um barulho seco. Foi quando os dois se separaram e olharam para mim. Esperava ver culpa, vergonha, pelo menos um susto. Mas o que vi no rosto da Silvana foi satisfação. Um sorriso torto se formou nos lábios dela, enquanto ela continuava sentada no colo do meu marido, como se estivesse marcando território. Arlete, ela disse, com aquela voz doce e falsa que eu conhecia desde criança. Você voltou cedo. Eu ainda não conseguia falar. Minha garganta estava fechada, meu coração batendo tão forte que eu achei que fosse vomitar ali mesmo. O Marcelo pelo menos teve a decência de parecer desconfortável. Ele empurrou a Silvana do colo dele, levantou, ajeitou a camisa. Não é o que você está pensando, ele começou, e eu quase ri, quase, porque essa frase ridícula que sai da boca de todo traidor, pego em flagrante, soou tão patética que por um segundo eu pensei que estava em um desses programas de televisão ruins. Foi a Silvana quem destruiu qualquer chance de negação. Ela se levantou devagar, ajeitou o cabelo, olhou para mim com aqueles olhos que eu conhecia tão bem e disse: Você é velha demais para ele, Arlete. Ele merece alguém que ainda tenha vida pela frente. Aquilo foi como um tapa, não pela crueldade, mas pela frieza. Ela não estava nervosa, não estava com medo. Ela estava me dizendo aquilo como se fosse um fato, como se eu precisasse aceitar e ir embora quieta. E foi nesse momento que algo dentro de mim se reorganizou. A dor estava lá, a humilhação também, mas por baixo de tudo havia uma raiva fria, calculada. Eu não ia gritar, não ia chorar, não ia dar a eles a satisfação de me ver despedaçada. Respirei fundo, peguei a pasta do chão, coloquei em cima da mesa mais próxima. Olhei para o Marcelo, que estava vermelho, sudado, sem saber onde enfiar a cara. Depois olhei para a Silvana, que me encarava com aquela arrogância que ela sempre teve. Desfrutem enquanto podem, eu disse.
Minha voz saiu firme, controlada. Virei as costas e saí. Desci as escadas, segurando no corrimão porque minhas pernas estavam bambas. Entrei no carro, tranquei as portas e foi só então que percebi que estava tremendo. Não de tristeza, de raiva pura. Dirigi para casa no piloto automático. Quando cheguei, fui direto para o quarto, abri o armário do Marcelo e comecei a procurar. Não sabia exatamente o que, mas sabia que tinha algo. Sempre tem. Encontrei no bolso de um blazer que ele raramente usava, recibos de hotel. 3 deles, de datas diferentes nos últimos 4 meses. Hotéis em cidades próximas, lugares onde o Marcelo disse que tinha ido resolver questões de trabalho. Lugares onde eu nunca desconfiei de nada. Sentei na cama com os recibos na mão. Isso não tinha começado ontem. Isso não era um erro, um deslize, uma fraqueza momentânea. Isso era premeditado, planejado, repetido. E minha própria irmã. Silvana sempre foi a caçula, a mimada, aquela que o pai protegia e que eu cuidava quando ele estava ocupado demais. Quantas vezes eu paguei contas dela? Quantas vezes eu a acolhi em casa quando ela brigava com algum namorado? Quantas vezes eu deixei de fazer algo por mim para ajudá-la? E ela estava ali, no colo do meu marido, me dizendo que eu era velha demais. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Renato, meu advogado. Ele atendeu no segundo toque. Dr. Renato, preciso de um divórcio. Urgente. Houve uma pausa. Arlete, aconteceu algo? Sim, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Aconteceu que eu acordei. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte. Desliguei o telefone e olhei ao redor do quarto. Nosso quarto. O quarto que eu arrumava, limpava, decorava. A cama que eu fazia todo dia. As roupas dele que eu lavava e passava. 26 anos de casamento. 26 anos acreditando que tínhamos construído algo sólido, que éramos um time, que ele me amava tanto quanto eu o amava. Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei para mim no espelho. Meu cabelo estava um pouco bagunçado da viagem. Tinha olheiras de cansaço, mas meus olhos ainda eram vivos, ainda tinham brilho. Eu não era velha demais. Eu era uma mulher de 62 anos que tinha sido traída da pior forma possível. Voltei para o quarto e comecei a pegar as roupas do Marcelo do armário. Dobrei cada peça com cuidado e coloquei em cima da cama. Não joguei no chão, não rasguei nada, apenas separei. Quando terminei, peguei minha mala que ainda estava na sala. Voltei para o quarto de hóspedes e me tranquei lá. Não ia dormir naquela cama de novo. Não ia dividir aquele espaço com a lembrança do que eu tinha visto. Deitei na cama estreita do quarto de hóspedes, olhando para o teto. Esperava chorar. Esperava sentir aquela dor lancinante que eu tinha visto em outras mulheres traídas. Mas o que senti foi diferente. Senti alívio. Alívio por finalmente enxergar a verdade. Alívio por não ter que fingir mais. Alívio por saber que, dali em diante, cada passo que eu desse seria meu, não nosso. Ouvi o barulho da chave na porta lá pelas 11 da noite. O Marcelo chegou em casa. Escutei seus passos pelo corredor, a porta do quarto se abrindo, o silêncio quando ele viu as roupas em cima da cama. Ele bateu na porta do quarto de hóspedes. Arlete, por favor, a gente precisa conversar. Eu não respondi. Arlete, abre a porta. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Que minha irmã estava no colo dele por acidente? Que os recibos de hotel eram de outra pessoa? Que eu tinha visto tudo errado? Arlete, isso foi um erro. Eu te amo. A gente pode resolver isso. Foi aí que eu falei, sem abrir a porta, com a voz calma e fria. Pode dormir no sofá, amanhã conversamos. Ele ainda insistiu mais um pouco, mas eu não disse mais nada. Eventualmente, escutei os passos dele se afastando. Fechei os olhos e, pela primeira vez em 26 anos, dormi sozinha sem sentir falta dele ao meu lado. Acordei antes do sol nascer. Não porque dormi mal, mas porque meu corpo simplesmente decidiu que era hora de levantar. Fiquei deitada por alguns minutos, ouvindo o silêncio da casa. Nenhum barulho do Marcelo se movendo pela cozinha. Nenhum cheiro de café sendo feito. Só silêncio. Levantei, tomei banho, vesti uma calça jeans e uma blusa branca. Prendi o cabelo, passei um creme hidratante no rosto. Olhei no espelho e vi uma mulher que, apesar de tudo, estava inteira. Machucada, sim, mas inteira. Quando saí do quarto de hóspedes, o Marcelo estava na sala, sentado no sofá, com a mesma roupa de ontem. Ele levantou quando me viu, os olhos inchados, a barba por fazer. Arlete,
Eu preciso falar com você. Não precisa, eu disse, indo direto para a cozinha. Já falei com meu advogado, ele vai preparar os papéis. Escutei o Marcelo me seguindo. Você não pode estar falando sério. Foi um momento de fraqueza, eu estava confuso. Ela... Virei para ele. Ela o quê? Te seduziu? Te obrigou? Porque pelo que eu vi ontem, você estava bem confortável com a situação. Ele passou a mão no cabelo, aquele gesto que ele fazia quando estava nervoso. Foi um erro terrível. Mas a gente tem 26 anos juntos, Arlete. 26 anos. Isso tem que valer alguma coisa. Vale, eu disse, enchendo a chaleira de água. Vale um divórcio civilizado. Você vai receber os papéis em breve. Você está sendo radical. A gente pode fazer terapia de casal, pode... Marcelo, eu interrompi. Ontem eu encontrei recibos de hotel no seu blazer. 3 deles. Isso não foi uma vez. Isso não foi um erro. Isso foi uma escolha que você fez várias vezes. O silêncio que se seguiu foi a única confirmação que eu precisava. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Como você... Não importa como eu descobri. Importa que você mentiu várias vezes. E com minha irmã. Liguei o fogo embaixo da chaleira e me virei para sair da cozinha. Ele segurou meu braço. Arlete, por favor, eu te amo. Olhei para a mão dele no meu braço, depois para os olhos dele. Se me solta, por favor. Ele soltou e eu saí. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e fui embora. Não sabia para onde ia, só sabia que não podia ficar naquela casa nem mais um minuto. Acabei no apartamento da minha amiga Helena. Ela abriu a porta de roupão, os cabelos bagunçados. Arlete, que horas são? O que aconteceu? Posso entrar? Ela me puxou para dentro. Claro, claro. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Sentamos na cozinha dela e eu contei tudo. Desde o momento que entrei no escritório até os recibos de hotel. Helena foi ficando cada vez mais pálida. Aquele filho da mãe, ela disse quando terminei. E a Silvana? Sua própria irmã? Minha própria irmã, repeti. E foi aí que senti o peso daquilo. Não era só a traição do marido. Era a traição de alguém que eu cuidei a vida inteira. Helena fez café e sentou do meu lado. Você lembra quando a Silvana tinha o quê? 18 anos? E você pagou a faculdade dela porque seu pai não tinha condições? Eu lembrava. Trabalhei em 2 empregos durante 3 anos para pagar a mensalidade da faculdade dela. A Silvana queria fazer publicidade. Dizia que ia ser alguém importante, que ia ganhar muito dinheiro. Acabou largando no 2º ano porque arrumou um namorado que não gostava que ela estudasse. E quando ela se separou daquele cara violento? Helena continuou. Quem acolheu ela em casa por quase 1 ano? Você. Quem pagou o advogado para ela conseguir a medida protetiva? Você. Eram tantas lembranças, tantas vezes que eu estendi a mão para a Silvana, tantas vezes que deixei de fazer coisas por mim para ajudá-la. E o Marcelo sempre reclamava, sempre dizia que ela era aproveitadora, que eu dava atenção demais para ela, que ela só aparecia quando precisava de dinheiro. Meu Deus, eu disse em voz alta, percebendo. Ele reclamava dela o tempo todo. Toda vez que ela vinha aqui em casa, ele ficava de cara fechada, fazia comentários sobre ela só aparecer quando queria algo. E você defendia ela, Helena disse. Você sempre defendeu. Ele me manipulou, eu disse, sentindo a raiva crescer. Ele fazia eu me sentir culpada por ajudar minha irmã. Fazia parecer que eu estava escolhendo ela em vez dele. E enquanto isso, ele estava com ela. Helena segurou minha mão. Isso não é culpa sua. Você não tem nada a ver com as escolhas podres que eles fizeram. Fiquei no apartamento da Helena o dia todo. Ela cancelou os compromissos dela, fez comida, deixou eu falar quando eu queria falar e ficar quieta quando eu precisava de silêncio. No final da tarde, meu celular tocou. Era o Dr. Renato. Arlete, podemos nos encontrar amanhã de manhã, às 9 horas, no meu escritório? Preciso que você traga alguns documentos. Confirmei e desliguei. Helena me olhou. Você tem certeza disso? Do divórcio? Absoluta, eu disse. E era verdade. Não havia um pingo de dúvida em mim. Passei a noite na casa da Helena. Não queria voltar para casa, não queria ver o Marcelo, não queria dormir naquela cama. No dia seguinte acordei cedo, peguei uma roupa limpa que a Helena me emprestou e fui para o escritório do Dr. Renato. Ele me recebeu com seu jeito sério e profissional. Sentamos em sua sala e ele abriu uma pasta. Arlete, antes de começarmos, preciso perguntar.
Você tem certeza de que quer seguir com o divórcio? Não quer tentar uma reconciliação? Tenho certeza absoluta, eu disse. E quero que seja rápido. Ele assentiu. Certo. Vou precisar de informações sobre bens, sobre a divisão patrimonial. Vocês têm filhos? Não. Nunca tivemos. Casa própria? Sim. Está no nome dos dois. Outros bens? Foi aí que eu lembrei. Eu tenho um imóvel comercial que herdei da minha mãe. Está só no meu nome. É um galpão que eu alugo para uma empresa de logística. O Dr. Renato ergueu as sobrancelhas. E quanto você recebe de aluguel? Disse o valor. Os olhos dele se arregalaram um pouco. Seu marido sabe disso? Ele sabe que existe o imóvel, mas nunca perguntou quanto eu ganho com ele. Eu sempre depositei o dinheiro na minha conta pessoal e usava para minhas coisas. Ele nunca se interessou muito. Entendo, ele disse, fazendo anotações. E a casa de vocês? Quem pagou? Eu paguei a maior parte. Quando nos casamos, eu já tinha uma reserva financeira da herança da minha mãe. Usei para dar a entrada. O Marcelo contribuía com a parcela do financiamento, mas eu sempre complementava porque o salário dele nunca foi muito alto. O Dr. Renato continuou fazendo perguntas, anotando tudo. Depois, ele me olhou com seriedade. Arlete, você tem direito a uma compensação. Pelo que você está me dizendo, você foi a principal provedora do lar durante todo o casamento. Não quero tirar tudo dele, eu disse. Só quero sair dessa com dignidade. E vai sair, ele garantiu. Vou preparar uma proposta justa, mas que proteja seus interesses. Confie em mim. Saí do escritório dele me sentindo um pouco mais leve. Tinha um plano. Tinha alguém cuidando da parte legal. Agora eu só precisava cuidar de mim. Voltei para casa no final da tarde. O carro do Marcelo não estava lá. Melhor assim. Fui até o quarto de hóspedes, peguei algumas roupas minhas, alguns objetos pessoais. Estava quase terminando quando ouvi a porta da frente se abrir. Não era o Marcelo, era a Silvana. Ela entrou no quarto sem bater, com aquela cara de paisagem que sempre teve quando queria alguma coisa. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, eu disse, continuando a guardar minhas coisas na mala. Arlete, você precisa entender. Eu não planejei isso. Aconteceu. Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Aconteceu. Aconteceu 3 vezes em hotéis diferentes, pelo que eu vi nos recibos. Aconteceu no escritório dele ontem. Quantas outras vezes aconteceu, Silvana? Ela abriu a boca, mas não disse nada. Você é minha irmã, eu continuei, sentindo a voz tremer. Eu te criei quando a mãe morreu e o pai estava perdido em bebida. Eu trabalhei em 2 empregos para pagar sua faculdade. Te acolhi quando você precisou fugir daquele ex-namorado. Te ajudei em cada crise, em cada problema. E você fez isso comigo. Ele me seduziu, ela disse. E aquilo foi tão ridículo que eu quase ri. Você estava no colo dele, Silvana. Você olhou para mim e disse que eu era velha demais. Isso não foi sedução. Foi escolha. Sua escolha. Ela mudou de tática. Começou a chorar. Eu estou apaixonada por ele, Arlete. Não foi de propósito, mas aconteceu. E ele sente o mesmo por mim. Então ficam juntos, eu disse, fechando a mala, mais longe de mim. Não pode ser assim. Somos irmãs. A família... Família? Eu interrompi. Família não faz isso, Silvana. Família não trai, não mente, não apunhala pelas costas. Você abriu mão de ser minha família no momento que deitou com meu marido. Você está sendo dramática, ela disse. E eu vi que ela realmente acreditava nisso. Ela realmente achava que eu estava exagerando. Sai da minha casa, eu disse pegando a mala. É a casa dele também. Por enquanto. Mas não vai ser por muito tempo. Agora sai. Ela ainda tentou argumentar, mas eu passei por ela e fui embora. Voltei para o apartamento da Helena, que me recebeu de braços abertos. Naquela noite, meu telefone tocou. Era meu pai. Ele ligava raramente, só quando precisava de dinheiro ou quando a Silvana o convencia a ligar para pedir algo em nome dela. Oi, pai. Arlete, a Silvana me contou o que aconteceu. Você precisa perdoar ela. É sua irmã. Respirei fundo. Pai, ela traiu minha confiança da pior forma possível. Ela cometeu um erro. Todo mundo comete erros. Você não pode destruir a família por causa disso. Eu não destruí nada. Ela destruiu. E o Marcelo destruiu. Você está sendo orgulhosa. Sempre foi orgulhosa demais, Arlete. E foi nessa hora que algo dentro de mim se quebrou de vez. Sabe de uma coisa, pai? Durante toda a minha vida, eu fui a filha responsável. A que cuidava da Silvana,
A que resolvia os problemas, a que mandava dinheiro quando você precisava, e ela sempre foi a favorita. Sempre. Não importava o que eu fizesse, você sempre a protegia, sempre a defendia. E agora você está fazendo de novo. Arlete. Não, pai. Deixa eu terminar. Eu passei a vida inteira sendo leal à família. E onde isso me levou? Meu marido me traiu com minha irmã. E você está me pedindo para aceitar isso, para perdoar, para engolir a humilhação e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Você está exagerando. Estou? Então me diz, pai. Se a situação fosse inversa, se eu tivesse feito isso com a Silvana, você ia me defender? Ia ligar para ela pedindo que me perdoasse? O silêncio do outro lado da linha me disse tudo o que eu precisava saber. É o que eu pensei, eu disse. Eu vou me divorciar do Marcelo e vou me afastar da Silvana, e você pode escolher aceitar isso ou não. Mas eu não vou mais ser a filha que engole tudo calada só para manter a paz. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos estavam tremendo, meu coração acelerado, mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha me defendido, que tinha colocado limites, que tinha dito não. Helena entrou no quarto com 2 xícaras de chá. Sentou na cama ao meu lado. Tudo bem? Está ficando tudo bem, eu disse. E acreditei nisso. Aproveitando esse momento, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me conte aqui nos comentários de qual cidade está assistindo. Seu apoio e sua mensagem me dão força para continuar compartilhando mais relatos com você. 2 semanas se passaram desde que saí de casa. 2 semanas vivendo no apartamento da Helena, dormindo no quarto de hóspedes dela, reorganizando minha vida pedaço por pedaço. O Dr. Renato trabalhou rápido. Ele disse que tinha tudo pronto, que os papéis estavam prontos para serem entregues. Você tem certeza de que quer incluir a cláusula sobre o imóvel comercial? Ele perguntou durante nossa última reunião. Tecnicamente, como foi herança sua, você não é obrigada a dividir, mas pedir compensação pelos rendimentos que seu marido usufruiu durante o casamento é perfeitamente legal. Tenho certeza, eu disse. Ele usou daquele dinheiro durante anos. Jantares, viagens, roupas, tudo saía da minha conta. Ele achava que era só um aluguelzinho, nunca perguntou quanto eu realmente recebia. O Dr. Renato sorriu. Não era um sorriso maldoso, mas de quem sabia que justiça seria feita. Então vamos em frente. Vou mandar meu assistente entregar os papéis pessoalmente no escritório dele amanhã à tarde. Naquela noite, mal consegui dormir. Não de nervosismo, mas de uma energia estranha, como se algo grande estivesse prestes a acontecer e eu estivesse finalmente no controle da situação. No dia seguinte, fiquei no apartamento da Helena esperando. Ela tinha saído para trabalhar e eu fiquei ali, tomando café, olhando pela janela, tentando me manter ocupada. Meu celular tocou por volta das 3 da tarde. Era o Dr. Renato. Está feito. Meu assistente entregou pessoalmente. Ele assinou o recebimento. Como ele reagiu? Segundo meu assistente, ficou branco. Pediu para ler com calma e, quando chegou na parte da compensação financeira, começou a suar. Perguntou se havia espaço para negociação. E o que seu assistente disse? Que você está aberta ao diálogo através de mim, seu advogado. Nada além disso. Agradeci e desliguei. Fiquei sentada na sala da Helena, olhando para o telefone, esperando. Sabia que não ia demorar. O Marcelo ligou 10 minutos depois. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ligou de novo. Na 5ª ligação, atendi. Arlete, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Sobre esses papéis absurdos que você mandou. Compensação pelo imóvel comercial? Você enlouqueceu? Não. Só estou pedindo o que é justo. Durante 12 anos você usufruiu dos rendimentos daquele imóvel. Jantares em restaurantes caros, aquela viagem para o Nordeste no ano passado, as roupas que você comprava. Tudo isso saía da minha conta, do dinheiro que eu recebia do aluguel. Mas você nunca disse que eu tinha que pagar metade. E você nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Simplesmente assumiu que era seu direito gastar. Ouvi ele respirando pesado do outro lado. Quanto você está pedindo? Está nos papéis. Metade do valor total que recebi de aluguel nos últimos 12 anos. O silêncio que se seguiu foi longo. Depois, ele explodiu. Você está me arruinando. Eu não tenho esse dinheiro. Então vende a casa. Divide comigo. Paga a compensação com sua parte e segue sua vida. A casa é minha também.
E o dinheiro que você gastou era meu também. Mas isso nunca te incomodou. Ele mudou de tática, ficou com aquela voz mansa, aquele tom de coitadinho que ele usava quando queria me convencer de algo. Arlete, eu sei que errei, sei que te magoei, mas você não acha que isso é vingança demais? Não é vingança, é justiça. Você quer ficar com a Silvana? Fica. Mas não vai ser com o meu dinheiro sustentando vocês. A Silvana não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Vocês dois destruíram meu casamento. Agora lidem com as consequências. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo, mas era de raiva, não de medo. Bloqueei o número dele. Não queria mais ouvir a voz dele. Não queria mais justificativas. Não queria mais nada. 3 dias depois, a Silvana apareceu na porta do apartamento da Helena. Eu estava sozinha em casa. Quando abri a porta e vi ela ali, parada, com os olhos vermelhos, quis fechar na cara dela. Mas algo me fez esperar. "O que você quer?" perguntei, sem abrir espaço para ela entrar. "Preciso falar com você. Não temos nada para falar. Por favor, Arlete. Só 5 minutos." Contra todos os meus instintos, deixei ela entrar. Ficamos de pé na sala. Não ia oferecer café, não ia sentar, não ia fazer nada que sugerisse hospitalidade. "O Marcelo está desesperado por causa do divórcio." Ela começou. "Problema dele, Arlete. Ele não tem como pagar essa compensação que você está pedindo. Vai ter que vender a casa, vai ficar sem nada." "De novo, problema dele." Ela esfregou o rosto com as mãos. Percebi que ela estava diferente. Mais magra, com olheiras, sem aquela arrogância de sempre. "Eu estraguei tudo." "Não estraguei?" "Estragou. Ele está me culpando. Diz que eu arruinei a vida dele, que ele perdeu tudo por minha causa." Olhei para ela. Realmente olhei. Minha irmã mais nova, que eu cuidei desde que ela tinha 3 anos, e nossa mãe morreu, que eu alimentei, vesti, eduquei, que eu protegi do pai bêbado, dos namorados violentos, das próprias escolhas ruins, e que agora estava ali, chorando porque o homem casado que ela escolheu estava a culpando. "O que você quer que eu faça, Silvana? Que eu retire o pedido de compensação para o Marcelo ficar feliz? Para vocês poderem ficar juntos sem preocupações? Não é isso. Eu só queria que você entendesse que eu não planejei isso, que aconteceu. Você já disse isso, e eu já te disse que não acredito." Ela começou a chorar de verdade agora, soluços que sacudiam o corpo dela inteiro. "Eu estou grávida." Aquilo me atingiu como um murro. Grávida. Minha irmã estava grávida do meu marido, ex-marido, quase ex-marido. "Do Marcelo?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Ela assentiu, limpando o nariz com as costas da mão. "De 2 meses. Eu descobri semana passada. Senti algo se revirar dentro de mim. Não era ciúme, não era inveja. Era uma tristeza profunda, porque eu e o Marcelo tentamos ter filhos por anos. Anos de tratamentos, de decepções, de testes negativos, e no final, desistimos. Aceitamos que seríamos só nós dois, e agora ele ia ter um filho, com minha irmã. "O Marcelo sabe?" perguntei. "Sabe. Eu contei ontem." "E o que ele disse?" Ela desviou o olhar. "Que não é o momento certo, que ele está com problemas financeiros, que não pode assumir mais responsabilidades agora. Ele pediu para você tirar." Não foi uma pergunta. Ela assentiu, e novas lágrimas escorreram pelo rosto dela. "E você veio aqui para quê? Para eu ter pena de você? Para eu facilitar as coisas para ele poder te dar uma vida confortável?" "Não. Eu vim porque eu não tenho mais ninguém. O pai não está falando comigo desde que contei sobre mim e o Marcelo. Minhas amigas me deram as costas." "E você é minha irmã." "Era." Eu corrigi. "Eu era sua irmã, antes de você deitar com meu marido." "Arlete, não. Você não vem aqui chorando, grávida, esperando que eu resolva sua vida. Você fez suas escolhas. Escolheu o Marcelo. Escolheu trair minha confiança. Escolheu destruir nossa relação. Agora, vive com as consequências. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho dinheiro. Também não é meu problema. Você tem 48 anos, Silvana. Não é mais uma criança que eu preciso cuidar. Você é uma adulta que fez uma escolha adulta. Agora seja adulta o suficiente para lidar com ela." Ela me olhou como se eu tivesse batido nela. "Você mudou. Você nunca foi assim. Você sempre me ajudou." "Eu mudei sim. Eu acordei. Passei a vida inteira te ajudando, te salvando, te protegendo. E você pagou me apunhalando pelas costas. Então sim, eu mudei.
E não vou voltar a ser a Arlete que deixava todo mundo passar por cima dela. Então é isso? Você vai me deixar sozinha? Você não está sozinha. Você tem o Marcelo, o homem pelo qual você destruiu uma família. Agora vai ter que descobrir se valeu a pena. Abri a porta. Sai da minha casa. Ela ficou parada por um momento, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Quando viu que eu não ia mudar, ela pegou a bolsa e saiu. Não olhou para trás. Fechei a porta e encostei nela, sentindo o peso de tudo. Minha irmã estava grávida, do meu ex-marido, e eu tinha acabado de expulsar ela da minha vida. Não senti remorso, senti alívio. Naquela noite meu pai ligou. Atendi, mas não disse nada. Arlete, a Silvana me contou sobre a gravidez. E ela está desesperada. O Marcelo não quer assumir. Ela não tem dinheiro. Está sozinha. Não é meu problema. Como não é seu problema? Ela é sua irmã. Não mais. Ela deixou de ser minha irmã quando deitou com meu marido. Você está sendo cruel. Nunca achei que você fosse capaz de tanta frieza. Engraçado, eu disse sentindo a raiva subir. Durante 30 anos eu cuidei dela. Paguei contas, resolvi problemas, aguentei dramas. E você nunca me ligou para agradecer. Nunca disse que eu era boa irmã. Mas agora que eu estabeleço limites, agora que eu digo não, eu sou cruel. Eu sou fria. Ela precisa de você. Ela precisava de mim quando decidiu trair minha confiança? Ela pensou em mim quando estava com meu marido? Não, pai. Ela não precisa de mim. Ela quer que eu resolva a bagunça que ela fez. Como sempre. Arlete. Não, pai. Agora você escuta. Durante toda a minha vida, eu fui a filha invisível. A que trabalhava, a que resolvia, a que cuidava. E a Silvana era a princesa. A preferida. A que você protegia de tudo. Até das próprias consequências. Isso não é verdade. Não? Então me diz, quantas vezes você ligou para saber como eu estava depois que a mãe morreu? Quantas vezes você perguntou se eu estava bem quando eu trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade dela? Quantas vezes você me agradeceu por cuidar dela quando você estava bêbado demais para ser pai? O silêncio do outro lado me disse que eu tinha acertado em cheio. Você tem razão, ele disse finalmente. E a voz dele estava embargada. Eu fui um pai horrível para você. Pedi demais, agradeci de menos. Coloquei você no papel de mãe da Silvana quando você mesma era uma criança. Não esperava por isso. Não esperava que ele admitisse. Mas eu estou pedindo agora, ele continuou. Não como pai, porque eu não tenho o direito de pedir nada como pai. Estou pedindo como um velho que cometeu muitos erros e que não quer ver suas 2 filhas destruídas. Ela se destruiu sozinha, pai. E eu não vou me destruir para salvá-la. Não dessa vez. Então, pelo menos me diz que você está bem, que você vai ficar bem. E algo dentro de mim se quebrou um pouco, porque aquela pergunta simples sobre o meu bem-estar, foi algo que eu esperei ouvir a vida inteira. Eu vou ficar bem, eu disse, e acreditei nisso. Eu vou ficar muito bem. Desliguei e percebi que estava chorando. Não pela Silvana, não pelo Marcelo, não nem mesmo pelo meu pai. Estava chorando por mim, pela Arlete que passou a vida inteira cuidando de todo mundo, menos dela mesma. Mas aquela Arlete tinha acabado. A nova Arlete, essa que estava nascendo do meio da dor e da traição, essa ia cuidar de si primeira. E se sobrasse algo, talvez ela dividisse. Mas ela mesma vinha em primeiro lugar agora. Sempre. O divórcio levou 4 meses para ser finalizado. 4 meses de papelada, de idas ao cartório, de negociações através dos advogados. O Marcelo tentou contestar a compensação, tentou alegar que o dinheiro do aluguel era nosso, do casal. Mas o Dr. Renato tinha tudo documentado. Comprovantes de que o imóvel era só meu, de que eu nunca misturei aquele dinheiro com as contas da casa, de que ele usufruiu sem contribuir. No final, ele não teve escolha. Vendeu a casa. Ficou com metade do valor, usou a outra metade para me pagar a compensação. Segundo o Dr. Renato, ele se mudou para um apartamento pequeno na Zona Norte, longe do bairro onde morávamos. Quando os papéis finalmente foram assinados e o juiz homologou o divórcio, eu estava no escritório do Dr. Renato. Ele me entregou minha via dos documentos com um sorriso. Parabéns, Arlete. Você está oficialmente livre. Peguei os papéis e senti o peso deles. Não era peso físico. Era simbólico. Era o peso de 26 anos se encerrando oficialmente. Era o peso da vida que eu conhecia acabando.
mas também era o peso da liberdade começando. Obrigada, Dr. Renato. Por tudo. Você lutou por si mesma, eu só ajudei com a parte legal. Saí do escritório dele e fui caminhar. Não tinha pressa de chegar em lugar nenhum. Eu tinha alugado um apartamento pequeno, de 1 quarto, numa rua tranquila. Não era grande, não era luxuoso, mas era meu. Só meu. Durante esses 4 meses, enquanto esperava o divórcio, eu comecei a me envolver mais com o imóvel comercial. Sempre deixei a administração nas mãos de uma imobiliária, mas decidi que era hora de tomar controle pessoalmente. Marquei uma reunião com o dono da empresa de logística que alugava meu galpão. Seu Ernesto era um homem de uns 65 anos, de cabelos brancos e jeito sério. Nos encontramos no próprio galpão e ele me mostrou as instalações, explicou como funcionava a cooperação, falou sobre os planos de expansão da empresa. A senhora sempre foi muito discreta, ele comentou enquanto caminhávamos entre as prateleiras cheias de caixas. Nesses 12 anos, só falei com a senhora 2 ou 3 vezes. O resto era tudo através da imobiliária. Eu confiava que estava tudo certo, eu disse. Mas agora estou querendo me envolver mais, conhecer melhor o negócio. Ele assentiu. Faz bem. Esse é um ótimo imóvel, bem localizado. A senhora tem sorte de ter herdado. Foi durante essa visita que notei algo estranho. Nos documentos que a imobiliária me mandava, o valor do aluguel estava registrado como R$ 4.500 por mês. Mas em uma conversa casual com o seu Ernesto, ele mencionou que pagava 5.500. Desculpe, eu interrompi. O senhor disse 5.500? Sim, é o valor que está no contrato desde o início. Por quê? Senti meu estômago embrulhar. Não, nada, só confirmando. Quando cheguei em casa, fui direto aos extratos bancários. Revisei os últimos 12 anos. Todos os meses, sem exceção, eram depositados R$ 4.500 na minha conta. Os outros R$ 1.000 simplesmente desapareciam. Liguei para a imobiliária. A atendente me passou para o dono, seu Carlos, que administrava meus aluguéis há anos. Seu Carlos, preciso entender uma coisa. O valor do aluguel do meu galpão é R$ 5.500, correto? Houve uma pausa. Sim, é o que está no contrato com o inquilino. Mas na minha conta só entra 4.500. Onde estão os R$ 1.000 restantes? Outra pausa, mais longa. Ah, sim. Esse valor é referente à taxa de administração e manutenção do imóvel. Que manutenção? O inquilino é responsável por toda a manutenção interna. Está no contrato. Bom, há despesas administrativas, impostos. Os impostos saem da minha conta separadamente. Eu vejo os boletos. E R$ 1.000 por mês de taxa administrativa? Durante 12 anos? São R$ 144.000, seu Carlos. Silêncio total do outro lado. Eu vou precisar de um extrato detalhado de todas essas cobranças. Todos os recibos, todas as notas fiscais. Na minha mesa, em 3 dias úteis. Dona Arlete, vamos conversar com calma. 3 dias úteis, seu Carlos. Ou meu advogado vai entrar em contato. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo de raiva. Durante 12 anos, alguém estava roubando de mim. R$ 1.000 por mês. E eu nunca tinha percebido porque confiava, porque não questionava, porque achava que estava tudo certo. Liguei para o Dr. Renato e contei tudo. Ele ficou indignado. Isso é desvio. Vou pedir uma auditoria completa. Se eles não apresentarem os recibos, vamos processar. 3 dias depois, recebi uma ligação do seu Carlos. Ele estava nervoso, gaguejando. Dona Arlete, eu preciso confessar uma coisa. Parte desses R$ 1.000, parte era uma comissão que eu tinha um acordo com seu marido. Tive que sentar. Acordo com meu marido? Sim. Ele me procurou há uns 12 anos, quando a senhora começou a alugar o galpão. Disse que a senhora não entendia muito de negócios, que ele cuidava das finanças da casa e que seria melhor se a senhora não soubesse o valor real do aluguel, que ela poderia gastar demais se soubesse que tinha tanto dinheiro entrando. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele pediu para eu depositar R$ 4.500 na conta da senhora e 500 na conta dele. Os outros 500 eram minha comissão pelo arranjo. Você está me dizendo que durante 12 anos meu marido desviou R$ 600 por mês do meu aluguel? R$ 72.000? Eu sinto muito, Dona Arlete. Eu achei que era um acordo entre vocês, que ele tinha autorização. Ele não tinha autorização nenhuma. Isso é roubo, dele e seu. Por favor, não vamos precisar envolver advogados. Eu posso devolver os meus R$ 600 por mês, os 60.000 que recebi. Posso parcelar, posso...
Você vai devolver tudo. E vai me dar o nome da conta onde você depositava os 500 do Marcelo. Agora. Ele me passou os dados. Confirmei com meu banco que realmente existiam depósitos mensais de R$ 500 para uma conta no nome do Marcelo. Durante 12 anos. Liguei para o Dr. Renato de novo. Isso muda alguma coisa no divórcio? Já está homologado, então não podemos alterar. Mas podemos entrar com uma ação separada por apropriação indébita. Você tem todas as provas. Não quero processar, eu disse, surpreendendo a mim mesma. Não quero mais nada que me ligue a ele. Quero que o seu Carlos devolva minha parte. Quero rescindir o contrato com a imobiliária. E quero seguir minha vida. Tem certeza? Absoluta. Porque era verdade. Processar o Marcelo, ficar anos em tribunal, reviver tudo de novo, manter ele na minha vida de alguma forma. Não valia a pena. Ele já tinha perdido a casa, já estava vivendo com as consequências das escolhas dele. Eu recuperar meu dinheiro do seu Carlos já era suficiente. Rescindi o contrato com a imobiliária e assumi pessoalmente a administração do galpão. Comecei a ir lá toda semana, conversar com o seu Ernesto, entender o negócio. Descobri que ele estava procurando um galpão adicional para expandir. E comecei a pesquisar se valia a pena eu investir em outro imóvel para alugar para ele. Foi durante uma dessas visitas ao galpão que encontrei a Beatriz. Ela estava entregando documentos para o seu Ernesto e, quando me viu, arregalou os olhos. Arlete? Arlete Fonseca? Olhei para ela, tentando lembrar. Uma mulher da minha idade, cabelos curtos tingidos de loiro, sorriso largo. Sou eu. Desculpa, você é... Beatriz! A gente estudou juntas no colegial. Éramos da mesma turma. Aí me lembrei. Beatriz Cunha. Sentava na minha frente na aula de matemática. Depois que nos formamos, perdemos contato. Beatriz! Meu Deus, quantos anos! Conversamos ali mesmo, em pé, no meio do galpão. Ela me contou que era viúva, que o marido tinha morrido 5 anos atrás de câncer. Tinha 2 filhos adultos, 3 netos. Trabalhava como contadora para várias empresas pequenas, incluindo a do seu Ernesto. E você? Ela perguntou. Casada? Filhos? Recém-divorciada, sem filhos. Ela percebeu algo no meu tom e não insistiu. Olha, estou indo tomar um café. Quer vir junto? Podemos colocar o papo em dia. Aceitei. Fomos para uma cafeteria perto dali e conversamos por quase 3 horas. Contei tudo. A traição, a Silvana, o divórcio, a descoberta do desvio de dinheiro. Ela escutou tudo sem interromper, sem julgar. Você está muito mais forte do que imagina, ela disse no final. Muita gente ficaria despedaçada. Você está reconstruindo. Tem dias que eu me sinto despedaçada, admiti. Tem dias que eu acordo e por um segundo esqueço que o Marcelo não está mais lá. Aí lembro, e é como se levasse um soco de novo. É normal. Você passou 26 anos com ele. Não se apaga isso da noite para o dia. Trocamos telefones e prometemos nos encontrar de novo. E cumprimos. Começamos a nos ver toda semana. Às vezes para um café, às vezes para caminhar no parque, às vezes só para sentar e conversar. Beatriz se tornou uma amiga de verdade, daquelas que a gente pode ligar de madrugada se precisar. Foi ela quem estava comigo quando recebi a ligação da Silvana, 6 meses depois do divórcio. Arlete, o pai está no hospital. Fiquei em silêncio, processando. Ele teve um derrame, está na UTI. Os médicos não sabem se ele vai resistir. Qual hospital? Perguntei, já pegando minha bolsa. Ela me deu o endereço. Beatriz se ofereceu para ir comigo, mas eu disse que preferia ir sozinha. Dirigi até o hospital, meu coração apertado. Meu pai e eu não tínhamos uma relação próxima, nunca tivemos, mas era meu pai. Quando cheguei na UTI, a Silvana estava sentada na sala de espera. Ela estava enorme, grávida de 7 meses. Levantou quando me viu, e por um momento ficamos ali, olhando uma para a outra. Como ele está? Perguntei. Estável, mas grave. Ele perguntou por você. Senti algo apertar no peito. Posso vê-lo? Sim, mas só 5 minutos. São as regras da UTI. Entrei no quarto. Meu pai estava na cama, pálido, com tubos e aparelhos ao redor. Quando me viu, tentou sorrir. Metade do rosto não se mexeu. Arlete, ele murmurou, a voz pastosa. Peguei a mão dele. Oi, pai, estou aqui. Desculpa, ele disse. Desculpa por tudo. As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlar. Não precisa pedir desculpa agora. Você precisa se recuperar. Fui um pai ruim.
Foi, concordei, porque não ia mentir agora. Mas você também tentou. Do seu jeito torto, mas tentou. Ele apertou minha mão. Cuida da Silvana, o bebê. E foi aí que eu entendi. Ele não ia melhorar. Ele sabia disso. Pai, promete. Por mim, por sua mãe. Olhei para ele, para o homem que me criou do jeito que conseguiu, que falhou em tantas coisas, mas que no final era só um ser humano tentando acertar e errando muito. Eu prometo que vou fazer o que for certo. Não pelo que você ou ela querem, mas pelo que eu acho certo. Ele assentiu, parecendo satisfeito com isso. É tudo o que posso pedir. A enfermeira entrou dizendo que o tempo tinha acabado. Soltei a mão dele e saí. Na sala de espera, a Silvana se levantou. E aí? Ele está cansado. Os médicos vão fazer o que podem. Ela assentiu, e foi quando percebi que ela estava chorando. Arlete, eu não sei o que fazer. Ele está grave. O bebê está quase nascendo. O Marcelo sumiu faz 2 semanas. Não atende minhas ligações. Não responde mensagens. Eu estou sozinha nisso tudo. E olhei para ela, minha irmã mais nova, grávida, sozinha, assustada. Parte de mim queria virar as costas, dizer que ela mereceu tudo isso. Mas outra parte, a parte que ainda tinha compaixão apesar de tudo, não conseguia. Você tem onde ficar? Perguntei. Estou na casa do pai, mas sem ele lá, vai ser difícil pagar as contas, manter tudo. Respirei fundo. Eu vou te ajudar financeiramente enquanto o pai está no hospital. Vou pagar as contas da casa, vou garantir que você tenha o que precisa para o bebê. Mas é só até você se organizar. Você vai ter que arranjar um emprego, vai ter que cuidar da sua vida. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. Depois de tudo que eu fiz, você ainda vai me ajudar? Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelo bebê que está na sua barriga e que não tem culpa de nada. E pelo homem que está ali dentro, pedindo para eu cuidar da família. Ela começou a soluçar. Eu sinto muito por tudo. Eu sei, eu disse. E saí. Porque perdoar não significava esquecer. E ajudar não significava voltar a ser irmãs. Significava apenas que eu tinha limites, mas dentro desses limites ainda havia humanidade. E talvez fosse isso que me separava deles. Eu ainda tinha humanidade, mesmo depois de tudo. Meu pai ficou no hospital por 3 semanas. Os médicos conseguiram estabilizar ele, mas os danos do derrame eram permanentes. O lado esquerdo do corpo estava parcialmente paralisado. A fala tinha melhorado um pouco, mas ele precisaria de fisioterapia intensiva e cuidados constantes. A Silvana estava desesperada. Ela não tinha condições de cuidar dele sozinha, especialmente estando grávida de 8 meses. Foi quando eu tomei uma decisão. Sentei com ela na cafeteria do hospital. Eu vou pagar por uma cuidadora para o pai. Alguém que fique com ele durante o dia, ajude com a fisioterapia, com os remédios, com tudo que ele precisar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Arlete, eu não sei como agradecer. Não está fazendo isso por você, eu disse, olhando direto para ela. Estou fazendo pelo meu pai, porque apesar de tudo, ele é meu pai, e porque eu posso ajudar. Eu sei que não mereço nada de você, ela disse, a voz tremendo. Eu sei que eu destruí tudo, mas eu queria que você soubesse que eu me arrependo. Todos os dias eu me arrependo. Olhei para ela, a barriga enorme, os olhos inchados de tanto chorar, a aparência cansada. Ela parecia 10 anos mais velha do que há 6 meses atrás. O arrependimento não muda o que você fez, eu disse. Não apaga a traição, não desfaz a dor, mas eu aceito que você se arrepende. Você acha que algum dia a gente pode voltar a ser irmãs? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela clareza da minha resposta. Não, eu disse, e vi a dor no rosto dela. A gente não vai voltar a ser irmãs, Silvana, porque o que você fez quebrou algo que não pode ser consertado. Eu posso te perdoar e estou te perdoando, mas é um perdão por mim, não por você. É para eu poder seguir em frente sem carregar raiva. Mas isso não significa que eu quero você na minha vida. Arlete, eu vou ajudar financeiramente enquanto você precisa. Vou garantir que o pai tenha os cuidados necessários. Vou fazer o que é certo. Mas não espere mais do que isso. Ela assentiu, limpando as lágrimas. É mais do que eu mereço. É, concordei. E me levantei e saí. Contratei a dona Célia, uma cuidadora experiente de 55 anos, para ficar com meu pai das 8 da manhã às 6 da tarde. Ela era firme, mas carinhosa, sabia lidar com pacientes de derrame,
Tinha paciência para a fisioterapia. Meu pai gostou dela imediatamente. Eu visitava ele 2 vezes por semana. Sempre no mesmo horário, sempre avisando antes. Estabeleci limites claros. Eu chegava, conversava com ele, via como estava o progresso, ficava 1 hora no máximo e ia embora. Se a Silvana estivesse lá, eu cumprimentava com um aceno de cabeça e seguia minha rotina. Um dia, durante uma dessas visitas, meu pai me pegou pela mão. A fala dele estava melhor, embora ainda arrastada. Você virou uma mulher dura, ele disse. Não dura, apenas com limites. Sua mãe ficaria orgulhosa. Aquilo me pegou desprevenida. Meu pai raramente falava sobre minha mãe. Ela tinha morrido quando eu tinha 18 anos, e ele tinha afundado na bebida logo depois. Ela sempre dizia que você era forte demais para o seu próprio bem, ele continuou. Que você carregava o mundo nos ombros e nunca pedia ajuda. Eu aprendi com ela, eu disse. A mãe também carregava tudo sozinha. E olha onde isso levou ela. Morreu cedo, cansada, sem ter vivido metade do que devia. Senti um aperto no peito. Pai, não comete o mesmo erro que ela, Arlete. Não fica só trabalhando e cuidando dos outros. Vive. Aproveita. Você tem direito de ser feliz. Apertei a mão dele, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Estou aprendendo a fazer isso. Ele sorriu, meio torto por causa do derrame, mas sincero. Fico feliz em ouvir isso. E foi naquele momento que eu percebi que, apesar de tudo, meu pai me amava. Do jeito torto dele, do jeito limitado dele, mas amava. E aquilo, de alguma forma, trouxe uma paz que eu não sabia que precisava. Os meses foram passando. O bebê da Silvana nasceu em outubro, uma menina que ela chamou de Laura. Recebi uma mensagem dela com uma foto. Olhei para a foto da bebê, pequenininha, de olhos fechados, e senti uma pontada, não de inveja, mas de uma tristeza antiga. Aquela podia ter sido minha sobrinha em circunstâncias diferentes, mas não era. Era apenas a filha da minha ex-irmã com meu ex-marido. Não respondi à mensagem. Apenas arquivei. Enquanto isso, eu estava reconstruindo minha vida tijolo por tijolo. Usei parte do dinheiro que recuperei do seu Carlos para fazer uma viagem. Fui para o Nordeste sozinha, pela primeira vez na vida. Fiquei 10 dias em uma pousada em Trancoso, caminhando na praia, lendo livros, conversando com outros hóspedes. Foi lá que percebi que eu tinha passado 62 anos da minha vida sem nunca ter feito algo só para mim. Sempre foi pela família, pelo marido, pela irmã, pelo trabalho. Nunca por mim. Voltei da viagem com uma clareza nova. Comecei a fazer aulas de pintura, algo que sempre quis, mas nunca tive coragem. Não era boa, mas não importava. Importava que eu estava fazendo algo que me dava prazer. Retomei contato com antigas amigas que tinha perdido durante o casamento. Descobri que várias delas tinham tentado manter contato, mas o Marcelo sempre arrumava desculpas para eu não sair, para eu não ir em encontros, para eu ficar em casa com ele. Eu tinha achado que ele me amava tanto, que queria meu tempo só para ele. Agora eu via que era controle. A Beatriz se tornou minha melhor amiga. Nos encontrávamos pelo menos 3 vezes por semana. Íamos ao cinema, caminhávamos no parque, fazíamos aulas de dança sênior juntas. Ela me apresentou ao grupo de viúvas dela, mulheres incríveis que tinham reconstruído suas vidas depois de perderem os maridos. Você não é viúva, uma delas, a Marisa, disse durante um almoço, mas está renascendo do mesmo jeito que a gente, do luto de uma vida que acabou. E era exatamente isso que eu estava fazendo, deixando morrer a Arlete casada, submissa, que colocava todo mundo na frente dela mesma, e nascendo a Arlete livre, que sabia seu valor, que não tinha medo de estar sozinha. Foi durante uma caminhada no parque com a Beatriz que recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Arlete? Era o Marcelo. Reconheci a voz na hora, mesmo depois de 8 meses sem falar com ele. Como você conseguiu meu número? Perguntei, parando de andar. Não importa, eu precisava falar com você. A gente não tem nada para falar. Por favor, só me escuta por 1 minuto. Fiz sinal para a Beatriz continuar andando, que eu já alcançava. 1 minuto, não mais que isso. Eu cometi o maior erro da minha vida, ele começou, e eu quase ri. Eu perdi a melhor coisa que já tive. Perdi você, perdi nossa casa, perdi tudo. E eu queria saber se tem alguma chance de a gente recomeçar.
Dessa vez, eu ri. Não foi uma risada de alegria, foi de puro espanto. Você está falando sério? Estou. Eu percebi que você era tudo o que eu precisava. A Silvana não... Ela não é você. Claro que não é. Ela é 15 anos mais nova e mais bonita, que era o que você queria, não era? Não é isso. É que ela é complicada, sempre criando problemas, sempre querendo coisas que eu não posso dar. Tipo assumir a filha de vocês? Silêncio do outro lado. Eu sei da Laura, eu disse. E sei que você mal paga a pensão. Mas isso não é problema meu. Arlete, eu mudei. Eu posso ser melhor. Posso ser o marido que você sempre mereceu. Você teve 26 anos para ser esse marido. Escolheu não ser. Agora vive com suas escolhas. Mas eu te amo. Não, Marcelo. Você não me ama. Você ama a ideia de mim. Ama a mulher que cuidava de você, que pagava as contas, que facilitava sua vida. Mas não ama a Arlete de verdade, porque se amasse, não teria me traído com minha irmã. Foi um momento de fraqueza. Não foi. Foram vários momentos, várias escolhas, vários hotéis. E além disso, você desviou dinheiro meu durante 12 anos. Isso não é fraqueza, isso é caráter. Eu posso devolver esse dinheiro. Com que dinheiro? Você mal está pagando a pensão da sua filha? Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Então é isso? Você nunca vai me perdoar? Eu já te perdoei, Marcelo. Perdoei para eu poder seguir em frente sem carregar raiva. Mas perdoar não significa voltar. Significa que eu deixei você no passado, onde você pertence. Arlete, desliguei. Bloqueei o número. Voltei para onde a Beatriz estava esperando, sentada em um banco. Era ele? Ela perguntou. Era. Querendo voltar. E você? Disse que não, que ele fica no passado. Ela sorriu e me abraçou. Estou orgulhosa de você. E eu também estava orgulhosa de mim mesma, porque a Arlete de um ano atrás talvez tivesse vacilado, talvez tivesse considerado. Mas a Arlete de agora sabia que merecia mais. Merecia alguém que a amasse de verdade, que a respeitasse, que a visse como igual. Ou merecia ficar sozinha e em paz, o que já era infinitamente melhor do que voltar para quem me traiu. Algumas semanas depois, eu estava no galpão revisando alguns contratos quando o seu Ernesto me chamou. Dona Arlete, queria apresentar alguém para a senhora. Esse é o Roberto, meu sócio novo. Um homem de uns 65 anos se aproximou, estendendo a mão. Cabelos grisalhos bem cortados, olhos gentis, sorriso sincero. Prazer, Dona Arlete. Ouvi falar muito da senhora. Espero que coisas boas, eu disse, apertando a mão dele. Só coisas boas. O Ernesto diz que a senhora é a melhor proprietária que ele já teve. Conversamos por alguns minutos. Roberto era viúvo, tinha sido engenheiro, estava investindo no negócio do seu Ernesto na aposentadoria. Era educado, interessado, fazia perguntas inteligentes. Quando fui embora, a Beatriz me ligou. E aí, como foi o dia? Contei sobre o Roberto, sem dar muita importância. Ele é solteiro? Ela perguntou, com aquele tom maroto. Viúvo. Bonito? Beatriz! O quê? Você está solteira, ele está solteiro, qual o problema? O problema é que eu acabei de sair de um casamento desastroso. Não estou procurando nada. Mas se aparecer, você não vai recusar só porque tem medo, vai? Fiquei pensando naquilo. Tinha medo? Ou tinha bom senso? Talvez os dois. Mas a Beatriz tinha razão em uma coisa. Eu não podia fechar meu coração para sempre só porque o Marcelo tinha me machucado. Algumas semanas depois, eu estava saindo do galpão quando vi o Roberto na porta, olhando meio perdido. Está tudo bem? Perguntei. Ah, Dona Arlete, sim. É que eu vim buscar uns documentos, mas o Ernesto teve que sair mais cedo. Vou ter que voltar amanhã. Eu tenho cópia das chaves. Posso abrir para você. Abri o galpão, ele pegou o que precisava, e quando voltamos para o estacionamento, começou a chover. Uma chuva forte, daquelas de verão, que veio do nada. Deixa eu te dar uma carona, ele ofereceu. Não precisa, meu carro está ali, mas você vai se molhar até chegar lá. Aceitei. Corremos até o carro dele, rindo da chuva, e quando entramos, estávamos os dois encharcados. Essa não estava na previsão do tempo, ele disse, ligando o aquecedor. Nunca está, eu respondi, tirando a água do rosto. Ficamos ali, esperando a chuva diminuir, e começamos a conversar. Sobre nada e sobre tudo. Sobre os netos dele, sobre meu divórcio recente, sobre a vida. Ele não julgou quando contei sobre a traição.
Apenas escutou. Lamento que tenha passado por isso. Ele disse no final. Ninguém merece ser traído dessa forma. Obrigada, e sinto muito pela sua esposa. Ela foi uma mulher incrível. Lutou contra o câncer por 3 anos. No final, estava em paz. Disse que tinha vivido uma vida plena, que amou e foi amada. Deve ser reconfortante saber disso. É, mas também é solitário. A casa é muito silenciosa agora. Olhei para ele e vi um homem que, como eu, estava aprendendo a viver de novo. Não estava procurando alguém para completá-lo. Estava completo, mas estava aberto para a companhia. Quando a chuva passou, ele me levou até meu carro. Antes de eu sair, ele disse: Dona Arlete, se um dia quiser tomar um café sem ser no galpão, eu ficaria feliz de ter sua companhia. Olhei para ele, para o convite simples e honesto. Eu também ficaria feliz. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava pronta para algo novo. Não com pressa, não com desespero, mas com a calma de quem sabe que tem tempo, que tem valor, que pode escolher. 2 anos se passaram desde o dia que flagrei a traição. 2 anos que parecem uma vida inteira, porque a Arlete de hoje não tem quase nada a ver com a Arlete daquele dia. Estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando café, vendo o sol nascer. Faço isso toda manhã agora. É meu momento de paz, de agradecer por estar viva, por estar livre, por ter escolhido a mim mesma. O apartamento que eu aluguei acabou virando minha casa de verdade. Comprei ele no ano passado com parte do dinheiro que o seu Carlos devolveu. É pequeno, só 1 quarto, mas é perfeito para mim. Decorei do meu jeito, com cores que eu gosto, com plantas que eu cuido, com quadros que eu mesma pintei nas aulas de arte. Meu pai faleceu há 6 meses. Foi tranquilo, no sono, depois de um segundo derrame que o pegou de surpresa. A dona Célia estava com ele quando aconteceu. Ele não sofreu, segundo ela. Apenas fechou os olhos e foi. O enterro foi pequeno. Alguns vizinhos, a dona Célia, eu e a Silvana. O Marcelo não apareceu. A Silvana estava com a Laura, que estava com 1 ano e meio. Uma criança bonita de olhos escuros e cabelo cacheado. Durante o enterro, a Silvana tentou se aproximar de mim. Eu apenas acenei de longe. Não havia raiva, não havia mágoa. Apenas uma indiferença profunda. Ela não fazia mais parte da minha vida e estava tudo bem assim. Depois da cerimônia, ela me parou no estacionamento do cemitério. Arlete, podemos conversar? Sobre o quê? Sobre o pai? Sobre a herança? Sobre a gente? Não tem a gente, Silvana. Quanto à herança, meu advogado vai entrar em contato. Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu queria que você soubesse que eu estou lutando. O Marcelo não paga a pensão direito. Eu trabalho em 2 empregos. Mal consigo pagar uma babá para a Laura. Olhei para ela. Estava mais magra, com olheiras profundas, roupas simples. A vida tinha cobrado seu preço. Sinto muito que está difícil, eu disse, e era verdade. Não sentia prazer no sofrimento dela, mas isso não é responsabilidade minha. Eu sei, eu só queria que você soubesse que eu pago todo dia pelo que fiz, todo santo dia. E eu superei todo dia o que você fez. A diferença é que você escolheu seu sofrimento. Eu escolhi minha paz. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Você está feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para ela, realmente olhei, e respondi com honestidade. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Fico feliz por você, ela disse, e pareceu sincera. Mesmo não tendo mais você na minha vida, fico feliz que pelo menos uma de nós está bem. Não respondi. Apenas entrei no meu carro e fui embora. Não olhei pelo retrovisor. A herança do meu pai não era muito, mas ele tinha deixado tudo para mim em testamento. A casa, uns móveis, uma pequena economia. Vendi a casa e usei o dinheiro para investir no galpão, fazendo uma reforma e adicionando um anexo, que agora eu alugo para pequenos empreendedores. Jovens que estão começando, que precisam de um espaço acessível. Virei uma espécie de mentora. Ajudo com dicas de gestão, apresento uns aos outros para fazerem parcerias, dou desconto no aluguel quando estão começando. Descobri que gosto dessa sensação de ajudar pessoas a construírem seus sonhos. O Roberto se tornou uma presença constante na minha vida. Não moramos juntos, não temos pressa para nada, mas nos vemos quase todo dia. Caminhamos juntos pela manhã, tomamos café juntos, vamos ao cinema, viajamos de vez em quando. Ele é gentil de um jeito que eu nunca conheci. Gentil de verdade.
não daquela gentileza falsa que cobra depois. Ele ouve quando eu falo, respeita quando eu preciso de espaço, me faz rir com piadas bobas. Não é um amor de novela, cheio de paixão e drama. É um companheirismo tranquilo, seguro, respeitoso. E descobri que é exatamente isso que eu quero nessa altura da vida. Paz, respeito. Alguém que me vê como pessoa completa, não como função. A Beatriz casou de novo no mês passado, com um senhor de 70 anos que conheceu no grupo de dança. A festa foi linda, pequena, mas cheia de amor. Fui a madrinha. Usei um vestido azul que comprei especialmente para a ocasião. Me arrumei, me senti bonita. O Roberto foi meu acompanhante. Dançamos juntos a noite toda, rimos, brindamos ao amor que recomeça, não importa a idade. Você já pensou em casar de novo? A Beatriz me perguntou durante a festa. Não sei, talvez um dia, mas não tenho pressa. E o Roberto? Olhei para ele conversando animado com o marido da Beatriz. O Roberto é especial, mas a gente está bem do jeito que está. Sem pressão, sem expectativas, só vivendo um dia de cada vez. Você mudou muito, ela disse, segurando minha mão. Quando te encontrei de novo há 2 anos, você estava despedaçada. Olha você agora, despedaçada, mas inteira, eu disse. É possível as duas coisas ao mesmo tempo. No mês passado, esbarrei com o Marcelo. Foi num supermercado, na seção de padaria. Ele estava de bermuda e camiseta velha, carrinho com poucas coisas, aparência cansada. Me viu ao mesmo tempo que eu vi ele. Por um segundo, ficamos ali, parados, olhando um para o outro. Eu estava com o Roberto, que tinha ido pegar queijos. O Marcelo estava sozinho. Arlete, ele disse. Marcelo, você está bem. Estou. Ele olhou para mim. Realmente olhou. E eu vi nos olhos dele o arrependimento. Mas era tarde demais para arrependimento. Eu queria pedir desculpas, ele disse. Por tudo. Já faz 2 anos, Marcelo. As desculpas não mudam nada agora. Eu sei. Mas eu precisava dizer. Eu estraguei a melhor coisa que eu tinha. Você estragou, sim, mas eu me reconstruí. O Roberto voltou nesse momento, colocou os queijos no carrinho. O Marcelo olhou para ele e depois para mim. Você está feliz? Ele perguntou. Estou. Fico feliz por você, de verdade. Acenei com a cabeça. Cuide da sua filha, Marcelo. Ela não pediu para nascer nessa situação. Ele abaixou a cabeça. Estou tentando, mas é difícil. A vida toda é difícil. A diferença é fazer as escolhas certas. Continuei minhas compras. Não olhei para trás. Não precisava. No carro, o Roberto me perguntou se eu estava bem. Estou, eu disse. É estranho ver ele assim, diminuído. Mas não sinto pena. Sinto apenas indiferença. Indiferença é paz, ele disse, segurando minha mão. Significa que você superou. E ele tinha razão. Eu tinha superado. Não porque esqueci, mas porque escolhi não deixar aquilo definir o resto da minha vida. Hoje de manhã, enquanto tomava meu café na varanda, pensei em tudo o que aconteceu nesses 2 anos. Pensei na Arlete que entrou naquele escritório e viu o marido com a irmã. Pensei em como ela estava perdida, em como doeu, em como ela não sabia que ia sobreviver. E olhei para a Arlete de hoje. 64 anos, cabelos grisalhos que ela não pinta mais porque gosta da cor natural, rugas que ela não esconde porque são marcas de experiência, corpo que ela cuida porque ele merece cuidado, não porque precisa agradar alguém. Olhei para o apartamento que é só meu, para as plantas que eu cuido, para os quadros que pintei, para a vida que reconstruí do zero. Pensei nos pequenos empreendedores do galpão, que me chamam de Dona Arlete e me agradecem pelas oportunidades. Pensei na Beatriz, que me liga todo dia só para saber como estou. Pensei no Roberto, que vai chegar daqui a pouco para a nossa caminhada matinal. Pensei na Silvana, lutando sozinha com uma criança, trabalhando em 2 empregos, pagando o preço das escolhas que fez. Não sinto alegria nisso, mas também não sinto culpa. Ela fez escolhas, eu fiz escolhas. Ela escolheu a traição, eu escolhi a liberdade. Pensei no Marcelo, sozinho num apartamento pequeno, vendo a vida que tinha a escapar entre os dedos. Ele teve 26 anos comigo. 26 anos de lealdade, de dedicação, de amor verdadeiro. Escolheu jogar tudo fora. Agora vive com essa escolha. E pensei em mim, em como eu passei 62 anos da minha vida sendo para os outros. A filha perfeita, a irmã cuidadora, a esposa dedicada. Nunca fui apenas Arlete, até que fui forçada a ser.
e descobri que Arlete sozinha é mais do que suficiente. Arlete sozinha é forte, capaz, interessante. Arlete sozinha merece amor, respeito, felicidade. Terminei meu café e olhei para o sol, já alto no céu. Um dia novo, mais um dia da minha vida nova. Uma vida que eu escolhi, que eu construí, que é genuinamente minha. Ouvi a campainha tocar. Era o Roberto, pontual como sempre, com seu sorriso gentil e seus tênis de caminhada. Bom dia, Arlete. Pronta para a nossa caminhada? Prontíssima. Peguei minha garrafinha de água, fechei a porta do apartamento e saí. O dia estava lindo, o céu azul, o ar fresco. Caminhamos pelo parque, conversando sobre nada e sobre tudo. Sobre o filme que vamos ver no fim de semana, sobre a viagem que estamos planejando para o mês que vem, sobre a receita nova que ele quer experimentar. No caminho de volta, ele parou em frente a uma floricultura. Espera aqui um minuto? Esperei. Ele entrou e saiu com um buquê pequeno de margaridas, minhas flores favoritas. Para você, ele disse, estendendo as flores. Só porque sim. Peguei as flores, sentindo o perfume delas, sentindo o peso leve delas nas minhas mãos. Obrigada. Não precisa agradecer. Você merece flores todo dia. E enquanto caminhávamos de volta para casa, com as margaridas nas mãos, o sol quente nas costas, o Roberto ao meu lado, eu tive uma certeza absoluta. Eu não precisei destruir ninguém para ser feliz. Não precisei de vingança dramática, de exposições públicas, de punições elaboradas. A vida se encarregou disso. As escolhas deles tiveram consequências naturais. A Silvana perdeu a irmã, o respeito da família, a paz de espírito. O Marcelo perdeu a esposa, a casa, o prestígio, a estabilidade. E eu ganhei a mim mesma de volta. Ganhei liberdade, paz, amizades verdadeiras, a possibilidade de um amor novo e saudável. Ganhei uma vida que vale a pena viver. E no final das contas, essa foi a melhor vingança de todas. Viver bem, viver plenamente, viver em paz. Cheguei em casa, coloquei as margaridas em um vaso com água. Sentei na varanda de novo. O Roberto tinha ido embora, mas viria de novo amanhã. E no outro dia. E no outro. Sem pressa, sem pressão, apenas presença. Olhei para o céu, para as nuvens brancas flutuando lentamente. Pensei na minha mãe, que morreu cedo demais, cansada demais. Pensei no meu pai, que tentou do jeito que conseguiu. Pensei em quem eu fui e em quem me tornei. E sorri. Um sorriso tranquilo, de quem sabe que fez as escolhas certas. De quem sabe que o melhor ainda está por vir. Porque a vida não acabou quando o casamento acabou. A vida recomeçou. E dessa vez era uma vida que eu escolhi. Cada pedaço dela, cada decisão, cada amanhecer. E isso, percebi, valia mais do que qualquer vingança. Valia mais do que qualquer satisfação de ver os outros sofrendo. Valia tudo. A paz, a liberdade, a certeza de que eu sou suficiente, sozinha ou acompanhada. Fechei os olhos, senti o sol no rosto e agradeci. Por tudo, até pela traição que me libertou, até pela dor que me fortaleceu, até pelas perdas que me ensinaram o que realmente importa. Porque no final, eu não perdi nada de valor. Eu ganhei tudo o que realmente importava. Eu mesma. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Vou amar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.